E aí, pessoal, bem-vindos ao Insanidade Virtual. Vamos ver se eu consigo fazer essa gravação aqui com sucesso, porque é tanta coisinha, tanto probleminha técnico. Até que eu tava procurando aqui um software para fazer a gravação, né? E porque o do Xbox que eu tava usando parou de funcionar. Não sei por que ele nunca grava o clipe inteiro, grava só um pedacinho. E aí eu acabei encontrando esse, como é que é o nome? Open Broadcaster Software. E vamos ver se vai funcionar direitinho ele. E, bom, essa aqui é uma demo bem. Alguns vão achar muito sem graça. É basicamente isso. Sentado aqui numa lanchonete aqui. E a mulher olhando pra gente. E mais nada. É meio terapêutico, né? A gente tem a sensação de que alguém tá ouvindo a gente falar e tal. Aqui tem alguns quadros, não tem nada demais aqui. Realmente. Bem simples, né? É só isso. Mas vamos lá, vamos falar sobre algum assunto polêmico aqui. E hoje eu vou falar por que eu sou contra a regulamentação das profissões de tecnologia da informação. Porque já teve uma lei aí no passado, um projeto de lei, que ficou anos e anos aguardando, né, para ver se ia ser aprovado esse projeto de lei para regulamentar a profissão. E os anos se passaram e tal, e parece que esse projeto inicial foi arquivado. E aí, mas só que agora, recentemente, eles estão com um novo projeto de lei para regulamentar de novo, aproveitando aí a entrada do Temer, né? Esse Temer aí que está retrocedendo tudo que você possa imaginar no país, na minha opinião, né? Eu acho que eu já disse numa outra ocasião aqui, no outro vídeo, no primeiro talvez, que eu apoio a Dilma, sou totalmente contra o impeachment, né? Mas enfim, de qualquer jeito, eu nem, mesmo eu, não imaginava que fosse ser tão ruim esse tal governo interino, viu? Mas deixa eu ver o que eu anotei aqui. Ah, sim. Por que eu sou contra a regulamentação das profissões de TI, né? Vamos lá. Primeiro, que TI não se aprende em cursos, tá? Esse é o meu primeiro argumento. Tecnologia da informação não se aprende em cursos. Mesmo programação, por exemplo, eu sou desenvolvedor de sistemas, né? Há muitos anos. E eu sei muito bem que a cada linha de código você está aprendendo, na verdade. Não existe fazer um curso, sabe, de programação e saber tudo sobre a linguagem de programação. Ninguém sabe tudo sobre uma linguagem de programação, nenhuma sequer. E olha que os sistemas hoje em dia, né, você tem que programar em várias linguagens, né? Só para você fazer um sistema que rode na nuvem, por exemplo, na web, você tem que saber JavaScript, você tem que saber uma linguagem de script no servidor, você tem que saber vários, é, como é que se diz? Web services, consumir web services, as APIs e tudo mais. E então é impossível alguém dizer que eu sei tudo de uma linguagem sequer, é impossível. A cada linha de código você está fazendo toda hora pesquisa, você está pesquisando no Google as referências e tal. Antigamente, inclusive, era nos CDs da Microsoft lá que eu fazia e tal, porque eu trabalhei com linguagens da Microsoft. E na época que não tinha internet, eu já programava, mas consultava os CDs da Microsoft, chamava TechNet, é, como é que era o nome? Knowledge Base da Microsoft, que era em CD, né? E consultava aqueles CDs o tempo inteiro, e aí livros de referência também, né? Porque é impossível, mesmo uma linguagem só é um mundo vastíssimo. Não tem como você saber tudo de uma linguagem. Você está aprendendo a todo momento, né? Então, o aprendizado é constante, não é um curso que vai te fazer ser melhor ou pior, entendeu? Eu sempre digo que a TI é uma área assim de muito entusiasmo,
né? É uma área de inovação constante. Você faz um curso hoje, daqui a alguns meses já vai estar totalmente ultrapassado aquilo lá, mesmo que o curso seja de alguma novidade, mas passa um ano, passa meses e pronto, já ficou ultrapassado, porque na TI tudo muda o tempo todo, né? Então, tem esse aspecto também, né? Fica tudo obsoleto muito rápido e você tem que estar constantemente aprendendo. Não existe isso de você fazer um curso e agora eu sei tudo por muito tempo e tal, né? Tem esse aspecto também. Então é uma área de autodidatismo, tá? Não tem jeito. Você tem que ser autodidata. Você pode ou não ter feito um curso pode ser interessante, pode te adicionar muita coisa, não vou negar que possa. Agora, curso é opcional, eu diria, em tecnologia da informação. Curso é opcional. Ser autodidata não é opcional, é obrigatório. Você tem que ser autodidata. E aquele cara que é muito autodidata, que é muito bom como autodidata, ele acaba não gostando muito dos cursos, até por causa desses aspectos que eu falei, né? E por isso, muitas vezes, ele larga os cursos no meio do caminho e tal. Porque muitas vezes até já sabe mais do que para, não preciso mais desse curso aqui, já estou conseguindo fazer tudo aqui por minha conta mesmo. Né? Então eu sei que é polêmico isso, mas a verdade é essa. Não se aprende tecnologia da informação em cursos. Essa é a verdade. Pode te adicionar alguma coisinha, mas se de qualquer jeito você vai ter que ser autodidata. Você pode fazer o melhor curso do mundo numa linguagem X, de uma linguagem X, por exemplo. Na hora que você for pôr a mão na massa, você vai perceber que você vai estar, a cada linha de código que você fizer, você vai estar consultando referências. Hoje em dia, principalmente no Google, né? Nos fóruns e tudo mais. Não existe programar sem fazer isso o tempo todo. Então o cara tem que ser um bom autodidata. E isso numa entrevista de emprego, por exemplo, você mede fazendo testes, sabe? Você tem que aplicar testes de preferência uma pessoa que já entende da coisa é que tem que participar da entrevista, né, de novos candidatos para lançar questões a eles que avaliem. Eita, olha o jeito que ela tá melhorando. Mas enfim, que avaliem o candidato da melhor forma, né? Porque não é com diplomas que você vai avaliar o melhor candidato, tá? Inclusive, a outra coisa que eu tenho para falar aqui é isso. Nesses anos todos, tá? Eu pulei muito de galho em galho. Hoje em dia eu sou autônomo, né? Até por conta disso. Nunca me firmei muito numa empresa, tá? Sinceramente, até por muitas vezes ter que fazer as coisas do jeito dos outros. O emprego que eu fiquei mais tempo, que eu fiquei mais anos, foi o emprego onde me deram a liderança do projeto, que aí eu fiz a coisa do meu jeito, né? Agora, eu confesso que quando não era assim, quando eu era obrigado a fazer a coisa do jeito dos outros, eu acabava não ficando muito tempo. Tá? Isso é até ruim pro currículo, né? Não recomendo a ninguém, porque o cara pega o seu currículo e vê lá que você pulou de galho em galho, isso é péssimo, né? Ele quer uma pessoa que é estável no emprego que vai ficar lá, né? Não vai sair pouco tempo depois. Enfim, mas eu fui assim enquanto era funcionário, né? Enquanto era empregado. E, e a verdade é essa, né? Que aí com isso eu conheci muitas equipes, conheci muita gente que trabalhava com desenvolvimento de sistemas e tal. E eu posso dizer, tá? Esse negócio de ter diploma ou não ter diploma, isso não define de jeito nenhum quem é o melhor profissional ou o pior profissional. Não define mesmo, tá? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Bom, eu tô baixando a cabeça aqui, mas é pra ver o meu tablet, na verdade, que tá aqui no mundo real. E não esse café aqui. Deixa eu ver. É, engessar o país como não sendo um país de inovação. Pois é por causa daquilo que eu falei. Se você pegar aí nos países de primeiro mundo, né, os países desenvolvidos, não tem regulamentação de TI. Por que não tem regulamentação de TI? Porque justamente é uma área de inovação constante, de entusiasmo, né? Você pega os maiores nomes da tecnologia, Bill Gates, Steve Jobs,
Michael Dell, o Zuckerberg do Facebook, se eu não me engano, o carinha do Oculus Rift também. Esse eu não tenho certeza não, depois tem que ver se é isso mesmo. Mas todos eles largaram a faculdade, nenhum deles tem diploma de curso superior, né? E por causa disso, é um mundo de muita velocidade, de mudança constante, de inovação constante. Não um mundo de burocracia, né? Não é um mundo de burocracia, não é um mundo de academic, a- acade- academicismo é, conservador, entendeu? É um mundo de inovação constante, de entusiasmo. As pessoas fazem as coisas muitas vezes por entusiasmo. Então, por isso que eu coloquei isso aqui, que a gente vai se firmando dessa forma. A gente é, né? Hoje em dia a gente é um mero consumidor das ferramentas que vêm lá de fora, né? A gente paga caro pelas ferramentas que vêm lá de fora. A gente não cria as ferramentas, a gente usa as ferramentas para desenvolver aquele software de controlar a empresa, aquela coisa mais básica do que a linguagem em si, né? A linguagem a gente consome lá de fora. Agora, é nisso que o país de primeiro mundo, os Estados Unidos, né, principalmente, estão acima da gente, né? Agora, com essa burocracia aí de regulamentar essa coisa, a gente acaba que consolida isso de vez, entendeu? Porque, pô, pode ser que hoje a gente seja mesmo um país de corporativismo, um país de só usar as ferramentas dos outros e não inovar, né? Não ter grandes inovações. Mas como é que a gente vai mudar isso no futuro se a gente engessa mais ainda as coisas com uma burocracia dessa, com uma regulamentação dessa, entendeu? Então esse é outro argumento. Deixa eu ler o que mais que tem aqui. É, comparar medicina ou engenharia com software é inválido. Na medicina. Ai, caramba, esse negócio não abre. Passa anos até ser liberado, já não só são liberadas. Ah, sim. Porque muitos vêm com esse argumento, né, de comparar com engenharia civil, comparar com medicina. Ah, nesses tem que ter diploma, não sei o quê. Mas eu acho isso inválido, completamente inválido, né? Porque um prédio, se tiver alguma coisinha errada, ele vai desmoronar e vai matar as pessoas que estão lá dentro, né? Medicina também, é, um novo remédio tem que passar, às vezes, anos, né, em testes e tal, antes de poder ser usado, consumido pelos seres humanos. E, enfim, já no software, as ideias que tem atualmente, que tem modo debug, você vai debugando linha por linha e tal, você tem ambiente de desenvolvimento, ambiente de produção separados. Então, você não tem isso, você pode testar, pode cometer erros. E outra coisa é o seguinte, né? Não existe software sem bugs. Não existe. Né? Você pode pegar qualquer empresa de software aí, as maiores do mundo, Apple, Microsoft, me diz, tem algum software da Apple, da Microsoft, para Linux, para qualquer coisa, que não tenha bug? Não existe. Não existe software sem bug. E a maioria deles é descoberto pelos usuários. Tá? Então, não adianta querer comparar, sabe? Querer dizer que é comparável com a medicina que pode matar uma pessoa, mas no software não, você pode corrigir aquele bug. E é sempre o que vai invariavelmente acontecer. Bom, deixa eu só explicar uma coisa aqui, que esse óculos Rift de pobre aqui, ele virou minha cabeça mesmo, tá? Então, do jeito que eu tô sentado aqui, eu tô olhando pra frente, entendeu? Na mesma posição que eu tava antes, só que ele tá olhando pra trás. Fazer o quê? Coisas de óculos Rift de pobre. Mas até que é bem imersivo esse ambiente aqui, até que é bem interessante. É uma das experiências do Rift Cat que é, é intrínseca dele, é nativa dele, podemos dizer assim, mais ou menos, né? Que não é do Steam, nem externa. Você pode baixar na própria loja do Riftcraft. E essas experiências, geralmente, elas são melhorzinhas. Elas têm mais velocidade e tal.
Isso acaba garantindo uma imersão maior. É bem interessante a tridimensionalidade da coisa. Então, continuando aqui, vamos ver. Né? E software tem backup, tem as coisas tudo, e sempre vai ter bug, tá? É ilusão você pensar que seria um custo injustificado você primeiro fazer toda a engenharia de software, toda a arquitetura de software, para depois começar a codificar. Isso é bobagem, porque você tem um ambiente de desenvolvimento, você tem ferramentas de debugagem muito sofisticadas hoje em dia. É, e, enfim, a própria codificação é a própria engenharia do software, entendeu? Eu não acho isso comparável nem minimamente com essas outras profissões, essas outras áreas. E no software você tem que trabalhar com o fato de que sempre vai ter erros, sempre vai ter bugs para você corrigir e muitos deles vão ser descobertos pelos usuários mesmo. Não tem outro jeito. É assim. É, por melhor que sejam as metodologias, porque eu vejo muito essa coisa de metodologia também, sabe? Metodologia de desenvolvimento de software. Mas é um tempo que se perde, que na prática, aonde eu vi isso tentar ser aplicado, tentar aplicar isso, eles sempre desistem. Sempre o chefe acaba virando mais cedo ou mais tarde falando, olha, isso está atrasando demais. Ficar desenhando esses bonequinhos, esses diagramas aí, está atrasando demais o projeto. O cliente quer isso para ontem e a gente precisa pôr a mão na massa, precisa começar a codificar. E aí acaba que essas documentações vão ficando todas desatualizadas e ninguém usa essas porcarias. O fato é esse. Tá? Nessas metodologias burocráticas de software, você vai juntando calhamaços de papel que nunca serão utilizados. Essa que é a verdade. Entra um programador novo, aí todo mundo fala: ah, tem a documentação ali. Aí o cara vai lá, começa a olhar e tal. Caralho, isso não tá me ajudando em porra nenhuma. Sabe? Na hora de pôr a mão na massa, ele acaba vendo que ele tá fazendo trabalho dobrado. Um para ler a documentação e outro para ler o código. E aí ele acaba que mais cedo ou mais tarde ele desiste da documentação e fica só no código. Esse aqui eu tenho que olhar, não tem jeito. E ele acaba olhando só pro código. Essa é a prática da coisa, tá? Não venha me dizer, ah, a minha experiência não é, mentira. Tá? A prática da coisa é que ninguém usa essas documentações de metodologia. Tá? Pode ser RUP, pode ser as coisas tudo aí que você quiser citar aí. O fato é que ninguém usa essas porra. É perda de tempo e, assim, coisa para empregar incompetente na programação. O cara que não sabe programar, ah, eu não gosto de programar, não quer saber de codificar. Aí põe ele para ficar fazendo esses documentos inúteis, essa documentação inútil, que nunca são usadas e são até por força até dos próprios patrões, são desatualizadas por causa daquilo que eu falei. Não, vamos pôr a mão na massa que eu preciso desse sistema pronto. Deixa essa papelada para lá. Isso é que acontece na prática. Onde é que eu tava mesmo? Ah, sim. O que eu tô querendo dizer com isso é que, poxa, a documentação do software é o código-fonte, meu caro. Essa é que é a verdade. Você não consegue mexer no código-fonte sem olhar o código-fonte. O cara tem que entender é de código. O cara tem que entender é daquilo lá. Entendeu? No fim das contas, é isso que acontece. Essa que é a verdade. É... Então, eu pus aqui. Claro que tem algumas coisas que exigem mais segurança, né? Como, por exemplo, sistema de banco, ou então o próprio software que vai rodar nos instrumentos de hospitais, por exemplo, coisa desse tipo, né? Pode ser. Aí, nesse caso aí, você tem que ter alguma coisa mais, como é que se diz? Mais bem testada, né? Passar por uma burocracia um pouco maior e tal, o que não significa que não vai ter bug também, porque sempre tem. E vai necessitar de atualização de firmware e de tudo. Mais sistemas, aí eu coloquei aqui. Algumas coisas exigem mais segurança, mas sistemas são modulares. E aí o melhor é comprar soluções já prontas para esses módulos do sistema, os módulos de segurança, ao invés de tentar reinventar a roda. E é uma pura verdade, né? Poxa, você quer trabalhar com web, quer tornar
um site mais seguro, usa SSL, que é um padrão já extremamente conhecido e, enfim, usar soluções prontas no mercado para lidar com segurança. Não ficar tentando reinventar a roda, que aí você vai tornar a coisa muito mais insegura ainda. Se você for tentar fazer seus próprios esquemas de segurança, meu caro, você só vai piorar a segurança. Essa é que é a verdade, na prática. O diploma não quer dizer nada, eu já falei sobre isso, pela minha própria experiência, tá? O cara tem um diploma, muitas vezes indica que ele vem com muito academicismo. Eu acho que é, né? Ele vem com muito academicismo. O cara, quando vem com muito academicismo, geralmente é um cara que muitas vezes não é tão bom de programação, justamente por causa disso. É aquilo que eu falei, acaba que ocorre essa contradição, entendeu? O cara que estuda muito, geralmente não tem tanto entusiasmo com a tecnologia. Tem muita gente que faz curso de tecnologia, de desenvolvimento de sistemas e tal, porque disseram que tem muito emprego nisso, que tá faltando gente, não sei o quê. Mas tu gosta disso? Tu gosta de programar? Entendeu? Porque isso é que é mais importante, né? E o cara que gosta muito de programar, geralmente ele se vê assim nos cursos assim, pô, esse professor aí, ele sabe menos do que eu. E o cara acaba deixando isso de lado, entendeu? É isso que eu noto desde sempre. É, na hora da entrevista, tá. Eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar sobre este assunto, tá? Então, acho que está bem explicitado aí por que eu sou contra a regulamentação na área de tecnologia. Desculpa. Infelizmente esse Temer aí, eu acho que ele tá. Tudo que tem sabor de retrocesso, ele tá aceitando, sabe? E justamente, né? Parece que os caras que estão querendo regulamentar foram lá conversar com ele e tal. E ele recebeu de braços abertos. Mas enfim, não sei, né? É mais um projeto de lei, pode ser que fique anos aí e nem dê em nada do mesmo jeito. Mas eu só sei que eu sou contra porque isso seria engessar o país na área de tecnologia e, e não buscar essa inovação constante que eu acho que não é compatível com essa burocracia, entendeu? É mais ou menos isso. Valeu então por ter assistido. Até mais.